Olá, meus irmãos. Eu saúdo cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Bem, o meu nome é Miriam Anita e eu estou aqui hoje só para contar para os irmãos aquilo que eu entendi do texto Viva de Propósito. Esse texto foi escrito pela irmã Vilmara Lima e está no Manancial, que é uma publicação de meditações diárias da União Feminina Missionária Batista do Brasil. Então, como sempre, eu vou ler o texto que eu não escrevi e vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, ok? Então, isto dito, podemos iniciar orando? Pai, nós te damos graças por esse momento, que nós possamos entender qual é o propósito das nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esse tão grato momento de aprender de Ti. Fica conosco, perdoa os nossos pecados. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, irmãos, sempre para mim é uma alegria esses momentos aqui em que a gente aprende junto, né? E a gente só tem a agradecer. O nosso texto hoje é Gênesis 1, tá bom? Então vamos lá ler juntinhos. Então, como eu já expliquei para os irmãos, eu vou ler na minha tradução, que é a nova tradução da linguagem de hoje. E o texto diz assim: a criação do universo e da raça humana. No começo, Deus criou os céus e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobriu o mar, e o Espírito de Deus se movia por cima da água. Então Deus disse: que haja luz. E a luz começou a existir. Deus viu que a luz era boa e a separou da escuridão. Deus pôs na luz o nome de dia e na escuridão pôs o nome de noite. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o primeiro dia. Então Deus disse: que haja no meio da água uma divisão para separá-lo em duas partes. E assim aconteceu. Deus fez uma divisão que separava a água em duas partes. Uma parte ficou do lado de baixo da divisão e a outra parte ficou do lado de cima. E nessa divisão Deus pôs o nome céu. E a noite passou e veio a manhã, e foi o segundo dia. E aí Deus disse: que a água que estava debaixo do céu se ajunte num só lugar, a fim que apareça a terra seca. E assim aconteceu. Deus pôs na parte seca o nome de terra, e nas águas que se haviam juntado ele pôs o nome de mares. E Deus viu que o que havia feito era bom. E em seguida ele disse: que a terra produza todo tipo de vegetal, isto é, plantas que deem sementes e árvores que deem frutas. E assim aconteceu. A terra produziu todo tipo de vegetais, plantas que dão sementes e árvores que dão frutas. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e foi o terceiro dia. Então Deus disse: que haja luzes no céu para separarem o dia da noite e para marcarem os dias, os anos e as estações. Essas luzes brilharão no céu para iluminar a terra. E assim aconteceu. Deus fez as duas grandes luzes, a maior para governar o dia e a menor para governar a noite. Fez também as estrelas. Deus pôs essas luzes no céu para iluminarem a terra, para que governarem o dia e a noite, para separarem a luz da escuridão. E Deus viu que o que havia feito era bom. A noite passou e veio a manhã, e esse foi o quarto dia. Depois Deus disse: que as águas fiquem cheias de todos os tipos de seres vivos, e que na terra haja aves que voem no ar. E assim, Deus criou os grandes monstros do mar e todas as espécies de seres vivos que em grande quantidade se movem nas águas. E criou também todas as espécies de aves. E Deus viu que o que havia feito era bom. Ele abençoou os seres vivos do mar e disse: aumentem muito em número e encham as águas dos mares, e as aves se multipliquem na terra. A noite passou e veio a manhã, e foi assim o quinto dia. Então Deus disse: que a terra produza todo tipo de animais, domésticos, selvagens e os que se arrastam pelo chão, cada um de acordo com as suas espécies. E assim aconteceu. Deus fez os animais, cada um de acordo com as suas espécies,
os animais domésticos, os selvagens que se arrastam pelo chão, e Deus viu que o que havia feito era bom. Aí ele disse: Agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens e sobre todos os animais que se arrastam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos, ele os criou parecidos com Deus. Ele os criou homem e mulher e os abençoou, dizendo: Tenham muitos e muitos filhos, espalhem-se por toda a terra e a dominem. E tenham poder sobre os peixes do mar, sobre as aves que voam no ar e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Para vocês se alimentarem, eu lhes dou todas as plantas que produzem sementes e todas as árvores que dão frutas. Mas para todos os animais selvagens, para as aves e para os animais que se arrastam pelo chão, dou capim e verdura como alimento. E assim aconteceu. E Deus viu que tudo o que Deus havia feito era muito bom. E a noite passou e veio a manhã e foi o sexto dia. Amém. Bom, irmãos, então, o nosso texto de hoje, nosso versículo-chave é o versículo 31, que diz assim: E Deus viu tudo que havia feito e tudo havia ficado muito bom. Então, o texto aqui do manancial diz que a Bíblia nos ensina que Deus criou todas as coisas. Ele trouxe à existência tudo que existe. Tudo foi criado com um propósito primário. Então, tinha um propósito básico para todas as coisas, que era o quê? Glorificá-lo, glorificar ao Criador. E mais depois disso tinha um outro propósito, que aqui o texto diz que chama-se propósito secundário. Então, cada ser foi dotado de características, cada um com a sua, peculiar, intransferível, que lhe garantem o cumprimento desse propósito. Então, quando os pássaros cantam, as flores exalam perfume e as árvores frutificam, por exemplo, elas estão cumprindo o seu propósito. E aí a pergunta que fica é: qual é o seu propósito? Qual é o meu propósito? Você já pensou para parar nele? Eu sempre penso nisso. Glorificar a Deus? Sim, isso aí tá posto. Esse é o propósito de toda a criação. Não tem nada que foi criado que não tenha o propósito de glorificar a Deus. Mas a pergunta é: qual é o seu propósito específico? Aquele por meio do qual você glorificará a Deus. O que você vai fazer de especial, que você tenha as suas características pessoais, intransferíveis, que só você tem e que o que você fizer com este presente que Deus te deu, essas características, você vai glorificar a Deus. Então, como nova criatura, o servo do Senhor, filho de Deus, você tem uma missão a ser cumprida. E você só vai se sentir totalmente feliz, totalmente satisfeito e realizado quando você fizer aquilo para o qual Deus o chamou. Porque não é bagunçado assim. Cada um de nós tem um propósito. Então tem gente que fala assim: eu não sei para que eu vim, não sei o que eu tenho que fazer. E aí fica sentado lá no banco da igreja. Então, assim, irmãos, crente de banco não é legal, porque banco tem o banco da praça, né? A gente tem que descobrir qual é o nosso propósito. Então, assim, Deus capacita e dá talentos a cada um de nós. A cada um de nós. Enquanto você não mergulhar na sua missão, você ficará como que fazendo tudo, mas não fazendo nada. Então, assim, às vezes as pessoas pensam numa missão, assim, muito grande. Então, assim, no mundo, em todo lugar, as pessoas têm propósitos. Eu não sei se os irmãos já ouviram falar de Viktor Frankl. Ele foi um neuropsiquiatra que ficou preso lá em Auschwitz, no Holocausto. Então, assim, como naquele lugar horrível ele não tinha propósito para viver, o que ele fazia? Ele ficava mentalizando a mulher dele grávida, e ele ficava conversando com ela, e aquele era o propósito dele, continuar vivo para um dia reencontrá-la. Então, aquilo manteve aquele homem
vivo. E depois que acabou o holocausto, acabou tudo aquilo, que ele conseguiu se safar, porque aquela lembrança da esposa dele o manteve vivo, ele descobriu que a esposa já tinha morrido, o filho também, os familiares também, e depois ele escreveu até desenvolveu lá um meio de ajudar as pessoas, uma terapia chamada logoterapia, e foi isso que manteve ele vivo, o propósito dele. Então, assim, cada um tem um propósito, né? Então, por exemplo, cada propósito que você tem um preço a pagar. Então, por exemplo, a Madre Teresa de Calcutá, religiosa, o propósito dela era ajudar os pobres, mas isso tinha um preço. Ela acabou vivendo uma vida miserável e viveu entre os pobres até morrer. Ou, por exemplo, a Helen Keller, aquela que fez um grande trabalho em relação aos cegos, né? Mas o que isso custou para ela? Ela mesma era cega e ela não ouvia. Então, assim, tudo que a gente se propõe a fazer tem um preço. Mas nós temos que ter propósito. Vocês se lembram o velho Simão? Tá lá em Lucas. Eu separei aqui, ó. Lucas 2, versículos 28 e 29. Ele já era velho e ele continuava vivo. E quando ele viu Jesus, ele pegou o menino no colo e louvou a Deus e disse: agora o Senhor cumpriu a sua promessa que fizeste. Já podes deixar esse teu servo partir em paz. Então, todo aquele tempo, ele se manteve vivo no propósito de conhecer Jesus Cristo. Assim foi Abraão, que tinha o propósito de ser um grande homem. Tá lá em Gênesis. Deixa eu ver se eu acho aqui, irmãos. Os seus descendentes vão formar uma grande nação. Eu o abençoarei, e o seu nome será famoso, e você será uma bênção para os outros. Abençoarei os que abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Então, Abraão tinha este propósito, que era o de formar uma grande nação. Moisés sofreu todos os perigos do Nilo, largou o palácio, foi levar o povo hebreu para a Canaã. Então, esse era o propósito dele. Então, ele sofreu as agruras, mas ele cumpriu com o propósito dele. Ele mesmo não entrou, mas levou o povo. Então, assim, a gente tem um monte de exemplo. O rei Saul, né, que pagou o preço o rei Davi, que pagou o preço do ciúme do rei Saul, da mulher dele, a Mical, que ficou tirando um sarro dele porque ele estava louvando o Senhor. Então, cada pessoa tem um propósito. Então, assim, nós temos que ver qual é o propósito da nossa vida, de que forma nós podemos ajudar o Senhor. Então, tem gente que acha que tem que ser uma coisa grande, mas não necessariamente. Então, a gente tem que só estar disposto a pagar o preço da nossa vida para cumprir esse propósito. Então, assim, por exemplo, a mãe de John Wesley, quando perguntaram qual era o propósito dela em relação às missões, ela dizia: meu propósito é ser uma mãe diligente para 12 filhos. E entre os 12 filhos estava John Wesley, que foi o fundador da Igreja Metodista, e estava lá Charles Wesley, que foi um homem que compôs muitos hinos. Então, irmãos, às vezes o nosso propósito pode ser bordar, pode ser costurar, pode ser orar, pode ser fazer um lanche para a cantina, pode ser cantar, seja o que for. O Senhor deu um dom para cada um e nós temos o dever de trabalhar para o reino. Então, o texto diz assim, que o Senhor viu tudo que ele tinha feito e achou muito bom. E você e eu estamos incluídos nisso. Quando Deus nos fez, ele também falou: nossa, muito bom. Então, a gente tem que o quê? Devolver isso para o Senhor, glorificar a Deus, cumprindo o quê? O propósito que Ele nos deu. Porque um dia nós vamos nos apresentar diante do trono branco e dizer para Ele: olha, Senhor, tá aqui os dons, os talentos e eu fiz tal coisa. Então, a vida da gente só vai ter sentido quando a gente fizer isso, cumprir o nosso propósito. Porque viver sem propósito não é viver. É apenas existir. A gente passa pela vida
passa uma vida inteira sentadinha lá no banco da igreja, né? Levanta quando tem que levantar, senta quando tem que sentar. Na hora que o pastor prega, a gente ouve a oração. Na hora que os irmãos cantam, a gente ouve. Quando manda abrir o cantor cristão, a gente faz isso. Mas nós temos que desenvolver os nossos dons e os nossos talentos para Jesus, ok? Nosso manancial termina assim. Descubra em Deus a sua missão e comece a glorificá-la de propósito. Eu me despeço aqui com o meu abraço fraternal, com o meu abraço de ursa. E lógico, né, gente? Com a minha palavra de ordem, que é saudades.